Um novo estudo empolgante mostra que subestimamos significativamente o tamanho de Betelgeuse e sua linha de tempo de evolução. De acordo com as observações mais recentes, os pesquisadores afirmaram que Betelgeuse parece que vai explodir em algumas dezenas de anos, em vez de centenas de milhares de anos. Isso é importante porque Betelgeuse está a cerca de 650 anos-luz de distância de nós, o que significa que o que vemos agora é na verdade como a estrela parecia há 650 anos. Se o estudo estiver correto, significa que Betelgeuse já passou por uma supernova, e podemos ter a sorte de testemunhar esse evento incrível em nossas vidas. Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Que evidências ele tem para apoiar essa ideia? E finalmente, o que aconteceria se a luz da supernova de Betelgeuse nos alcançasse enquanto ainda estivermos por aqui? Betelgeuse é uma estrela supergigante vermelha localizada no ombro de Órion. Está a cerca de 650 anos-luz de distância de nós. Os astrônomos concluíram que estávamos errados sobre o tamanho e a linha do tempo de evolução de Betelgeuse ao estudar seus modos fundamentais e sobretons de pulsações. Explicando de forma simples, as estrelas não são apenas pontos de luz estáticos no céu. Muitas delas estão na verdade pulsando, o que significa que estão constantemente se expandindo e contraindo, como seu coração bate. Isso ocorre devido à batalha contínua entre a gravidade, que tenta comprimir a estrela, e a resistência da energia da fusão nuclear e da pressão do gás. O modo fundamental dessas pulsações é a maneira mais simples que a estrela pode pulsar, onde a estrela inteira se expande e contrai junto. Por outro lado, os sobretons, também conhecida como harmônicos, são modos de pulsação mais complexos, envolvendo diferentes partes da estrela se expandindo e contraindo em momentos diferentes. Em vez de toda a estrela se expandir uniformemente, como no modo fundamental, a estrela pode ter áreas que estão se expandindo enquanto outras estão contraindo. Ao estudar os períodos dessas pulsações, os astrônomos podem modelar as condições dentro da estrela que levam a essas pulsações. Isso é como entender o que está acontecendo no núcleo da estrela observando seu comportamento do lado de fora. Através dos séculos, os astrônomos observaram Betelgeuse e notaram suas variações semi-regulares com aproximadamente 4 períodos: 2.200 dias, 420 dias, 230 dias e 185 dias. Inicialmente, acreditavam que o ciclo de pulsação de 420 dias era o modo fundamental, e os ciclos mais curtos eram sobretons. O ciclo de 2.200 dias era considerado um impulso secundário longo de origem desconhecida. No entanto, a pesquisa de Sayo e seus colegas apresentou evidências de que o ciclo de 2.200 dias é na verdade o modo fundamental, enquanto os outros 3 são seus sobretons. Essa descoberta indica que Betelgeuse é muito maior do que pensávamos anteriormente, com mais de 1.200 vezes o tamanho do Sol, muito além da órbita de Júpiter. De acordo com a nova pesquisa, Betelgeuse já quase esgotou todo o seu carbono e está prestes a passar por uma supernova. Uma estrela passa 90% da sua vida convertendo hidrogênio em hélio em seu núcleo, fase conhecida como fase de sequência principal. Uma estrela do tamanho de Betelgeuse passa cerca de 10 ou 12 milhões de anos nessa fase. Queima ferozmente seu combustível nuclear no núcleo a uma temperatura de cerca de 15 milhões de Kelvin. Conforme a estrela esgota seu suprimento de hidrogênio, ela entra em fase de gigante vermelho. O núcleo se contrai sob a gravidade, aquecendo-se, enquanto as camadas externas se explodem e esfriam, dando à estrela sua cor avermelhada. Uma vez que a temperatura do núcleo atinge cerca de 100 milhões de Kelvin, começa a queimar hélio para formar elementos mais pesados como carbono e oxigênio. Com o tempo, o núcleo se torna uma estrutura semelhante a uma cebola de vários elementos, com os mais pesados no centro e os mais leves em camadas ao redor. Uma vez que a temperatura do núcleo se torna suficientemente alta, o carbono e o oxigênio começam a fundir-se em elementos mais pesados, até o ferro. Aqui, a história dá uma reviravolta dramática. O ferro não libera energia quando fundido, em vez disso absorve energia, tornando o núcleo instável.
o fim da estrela é iminente. Uma estrela do tamanho de Betelgeuse levaria cerca de 1000 anos para fundir o carbono em elementos mais pesados em seu núcleo. Descobrir exatamente quanto carbono resta no núcleo da estrela nessa fase é desafiador. No entanto, quando os cientistas estudaram as pulsações e o brilho de Betelgeuse, descobriram que ele tem apenas entre 0,48% e 17% de carbono restante em seu núcleo. Isso significa que Betelgeuse já usou uma parte significativa de seu carbono e tem apenas algumas décadas antes de explodir em uma supernova no nosso ponto de vista. Em tempo real, a explosão pode já ter ocorrido. Desde o início do ano, o brilho de Betelgeuse aumentou em mais de 50% acima de sua luminosidade típica. Após o grande escurecimento de 2020, a supergigante perdeu seu ciclo de pulsação de 420 dias, uma característica que foi exibida pela estrela pelo menos nos últimos séculos. Isso indica ainda mais que algo estranho está acontecendo na estrela. A última vez que tivemos a chance de ver uma supernova a olho nu em nossa própria galáxia foi lá em 1604. Foi chamada de supernova de Kepler. Mas agora, com a linha do tempo revisada para a expansão de Betelgeuse, há uma esperança. Poderíamos ter a sorte de testemunhar esse espetáculo cósmico extraordinário em nossas próprias vidas. É realmente uma perspectiva emocionante. A razão pelo qual todos estão animados com a supernova de Betelgeuse é que será um evento de proporções épicas. Quando Betelgeuse finalmente explodir em nosso ponto de vista, seu brilho aumentará dramaticamente, potencialmente superando a Lua e se tornando visível até mesmo durante o dia. No entanto, essa luminosidade intensa não durará para sempre. Após algumas semanas de espetáculo radiante, a luz diminuirá gradualmente, mas ainda poderá ser observada a olho nu por um período prolongado, talvez por mais de um ano. Apesar da imensa energia liberada durante a supernova, a grande distância entre Betelgeuse e a Terra garante que nosso planeta não sofrerá efeito adverso da explosão. A vasta extensão diluirá o impacto da supernova, nos protegendo da radiação prejudicial. Supernovas como estas são eventos raros e preciosos em nossa galáxia. Elas nos fornecem informações valiosas que ajudam os cientistas a entender como as estrelas nascem e morrem, a física complicada por trás das supernovas e como os elementos são espalhados pelo universo. Supernovas são como fábricas cósmicas que criam elementos pesados como ouro e platina. Então, ter a oportunidade de testemunhar esse processo de perto é uma oportunidade incrível para os pesquisadores. Depois da supernova, quando o espetáculo deslumbrante acabar, o núcleo de Betelgeuse ainda existirá, mas terá mudado. Pode se tornar uma estrela de nêutrons ou talvez até um buraco negro. Ver os restos de Betelgeuse no nosso local, distante na Terra, pode ser difícil, mas com os avanços tecnológicos não é impossível.